há de tão especial em relação a uma planta original do continente africano que fez surgir um hábito, por que não dizer uma cultura, que se espalhou pelo mundo todo? Estamos falando do café. E brasileiro é apaixonado por café. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Café, são consumidos 78 litros por pessoa todo ano. Quase 80% dos brasileiros não vivem sem café. Mas por trás de um cafezinho surgem muitas outras sensações, como uma espécie de aconchego que vem com o cheiro, a energia para começar o dia depois da primeira xícara e os ambientes criados em torno do café. É isso mesmo, o café é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Comigo hoje o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Então, para falar sobre este assunto, nós convidamos o Marcelo Maffezoli, que é diretor comercial da Colonial Café, localizada no município de Brusque. Obrigada pela presença, Marcelo. Eu agradeço, Lisa. Boa tarde, Lisa. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, ouvintes. Bom, para começar essa nossa conversa em torno do café, para você, qual é o segredo de um bom café? O segredo de um bom café... Vamos lá. Eu acho que primeiro a gente tem que trazer isso para dentro de casa, né? O segredo de bom café é saber primeiro preparar um bom café. E tudo começa na escolha de um grão. Isso que é muito importante, escolher um grão de qualidade, 100% arábica. E quando eu falo em grão, é em grão mesmo. De preferência você comprar o café em grão, moer em casa. E assim você vai ter muito mais qualidade em relação aos aromas, aos sabores, por causa dos óleos essenciais, que eles ainda estão presos no grão e a partir de uma moagem que ele é liberado. E ele dá o sabor. Se você, depois de muito tempo ele moído, ele se oxida e perde muito dessas características positivas. E outro depois é o método que você vai escolher, né? Um grão muito bem escolhido. A água é muito importante. Uma água tem que ser uma água mineral, uma água filtrada com carvão ativado, para tirar o cloro, que é um grande inimigo do café. É um pouquinho complexo, mas vários detalhes que fazem totalmente diferença na qualidade de um café. A parte da fervura também é importante para um resultado de um café de qualidade. A gente que mora no nível do mar, começou a ferver, já desligar é o ponto ideal para passar o café. Ele não pode ficar em ebulição por muito tempo, porque ele perde o oxigênio e fica muito quente e acaba queimando o café na hora de fazer a filtragem. Olha só quantos detalhes. É quase uma ciência, né, Lucas? É verdade. Marcelo, hoje em dia, com relação ao café, qual é o ritual, o cotidiano do café das pessoas? Como elas relacionam o café no seu cotidiano atualmente? O café está totalmente ligado à cultura do brasileiro, né? Faz parte do dia a dia. Quando você conversa com um brasileiro, ele tem memórias infantis disso. No momento que ele era criança, que ele sentia o cheirinho do café da vovó, quando ele acordava de manhã. É o combustível inicial de todas as pessoas, né? As pessoas, quando acordam, a primeira coisa que elas fazem é um café. Até já foram criados bordões, né? Só existo depois da minha primeira xícara de café. E é natural, isso faz parte do dia a dia. Além da questão matinal combustível, né? A questão cafeína, ela é uma bebida extremamente sociável. Ela incita essa questão de socializar. Então, você vai fechar um negócio, vai tomar um café. Você vai ter uma discussão com o relacionamento, vai tomar um café. Quer chamar uns amigos, vai tomar um café. Então, o café ele acaba unindo as pessoas. Ele faz parte do dia a dia. Em qualquer momento, ele é sempre muito bem-vindo. Depois de uma refeição, para conversar, para qualquer momento. Legal. Marcelo, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua relação com o café, né? A gente já sabe que você é de uma família que está envolvida tradicionalmente com a marca tradicional de café aqui da região, que é a Colonial, né? Isso. Mas qual é a tua relação com o café? A minha relação com o café é tão natural. Eu nasci no meio do café, eu lembro desde pequeno. Enfim, meu avô começou com a indústria, né? Começou com a torrefação de café. Eu tenho memórias minhas, criança, já entrando naquela fábrica, eu achava tudo muito curioso, a grandiosidade daquele galpão, aquelas sacas empilhadas, o cheiro do saco da ninhagem, do grão verde, do processo de torre. Então, isso é uma coisa muito intrínseca na minha memória olfativa, na memória visual. E a minha relação começa desde pequeno.
Até estava brincando com vocês antes que na minha madeira vinha café. E de fato vinha, não vinha leite, não vinha chocolatado, não vinha nada, vinha era café. Nossa. Acho que era um pouco para já acordar, tirar da cama também. Tá na hora. Mas era uma maneira de essa relação de ser construída desde pequeno. Mas até então era uma relação muito muito familiar, um pouco profissional, né? Eu comecei a me envolver profissionalmente mesmo a partir de 2013. Que meu pai, no caso meu pai e minha mãe, que são os administradores da empresa, me convidaram para trabalhar com eles e eu assumi a parte comercial. E um desafio muito grande de acompanhar a empresa nesse novo mercado de café que vem mudado bastante nos últimos anos. Bacana. E você comentou um pouquinho antes da gente começar a entrevista que você é formado aqui na Univale Isso. em comércio exterior, é Exatamente, isso, né? sou formado em comércio exterior aqui na Univale. E essa perspectiva para o café brasileiro, para a sua marca, como é que você pensa esse mercado Brasil e mundo, né? Enfim. A gente, quando a gente entra num mercado de empreendedorismo e de administração, a gente sonha, né? Eu acho que é muito importante a gente ter essa linha sonhadora e pensar muito alto. Eu sonho muito no mercado do café, eu sonho tanto na expansão do mercado brasileiro, que é um mercado muito rico, muito importante para o café, e também por uma questão de mercado, de oportunidade, por que não mercado internacional? Com certeza, isso é um sonho, sim. Marcelo, já vou aproveitar, já que você falou de mercado de café, com a atual crise financeira que o Brasil e até outros países estão vivendo um pouco, como é que fica o mercado do café? Foi prejudicado de alguma maneira ou não? Eu acho que todos os setores, de certa maneira, se sentiram um pouco afetados, né? É inevitável que a gente seja um pouco atingido por tudo isso. Seja por uma questão de crise econômica, seja por uma questão de comportamento mesmo da população que fica um pouco mais conservadora na hora de repente, investir, gastar seu dinheiro. Na hora de repente, comprar 2 embalagens de café, comprar uma. Escolhe, às vezes, o café mais barato. Só que a Colonial ela já veio acompanhando as notícias e tudo mais, a gente veio prevendo essa mudança de comportamento. E a gente, com isso, veio também se preocupando em como lidar com essa crise. Hoje a Colonial faz um trabalho muito legal, que é a parte de serviço e atendimento. E a gente, preocupado com isso, acaba se destacando e fidelizando nossos clientes. Hoje a gente se preocupa em fazer um atendimento direto, tanto nas redes de supermercados, com degustação, contato com o público, conversa, quanto nas cafeterias também. A gente faz muito acompanhamento nas cafeterias, vê como esse café está sendo servido, ajuda o cliente a vender esse café para o cliente final. Então, esse tipo de serviço não são todas as marcas hoje que conseguem fazer. E a gente, fazendo esse acompanhamento, consegue superar a crise de uma maneira mais otimista. Legal. E já que você está falando um pouco da empresa e tal, e que é uma empresa, a gente não está aqui fazendo comercial, nada disso, mas é porque ela tem uma história com a região, né? Você podia contar um pouquinho, né, dessa história da Colonial Café, porque eu acredito que muita gente que esteja acompanhando o programa tem uma relação direta com essa marca, né? Com certeza. A Colonial Café, ela foi fundada em 1981 pelo meu avô, Tunica Pereira, e numa época onde, imagina, produzia esse café adoidado, a rodo, e crescia-se muito o consumo de café, né? E tanto na nossa região tinha muita torrefação. Eu lembro que Blumenau, Gaspar, Itajaí, toda a região aqui pelo menos tinha uma torrefação. Com mudança de mercado mudou algumas coisas. Mas enfim, a empresa começou com meu avô, ele veio a falecer em 92, em seguida meus pais assumiram a gestão da empresa. Em 2013 eu entrei justamente para continuar esse acompanhamento de mercado da empresa. A empresa começou trabalhando só com cafés tradicionais e hoje ela já é uma empresa que trabalha com, além dos cafés tradicionais, ela trabalha com cafés de qualidade superior, gourmet, que são outras qualidades que a gente está fazendo no mercado. A gente também tem a parte de venda, alocação e assistência de máquinas profissionais, máquinas vending, superautomáticas e produtos para cafeteria também, produtos terceirizados e acessórios. Ou seja, tudo que está dentro do universo do café a gente consegue atender com excelência. Legal. Só então da história da Colonial Café, vamos para a história do café mesmo. Como é que ele se tornou como é que se tornou uma bebida tão popular, tão querida pelos brasileiros e em outros países também? Fantástica, essa pergunta é ótima. Quer começar pela história já original do café? Contigo. À vontade. Vamos lá. O café,
pouquinho da história, né? Ele começou, como vocês falaram no início, lá na África, na Etiópia. Foi uma descoberta por acaso. Foi um pastor de ovelhas que observou que as ovelhas comiam os frutinhos vermelhos de um arbusto, e esses frutinhos acabavam deixando as cabras, as ovelhas um pouquinho alegres, um pouco saltitantes demais. Olha só. E ele achou aquilo lá curioso e colheu aqueles frutos e fez algumas infusões. E faziam bebidas, eles faziam pastas também com manteiga e esse café. Em seguida, alguns monges observaram isso, pegaram esses grãos e consideraram esses grãos não muito benditos, digamos, e jogou ele ao fogo, em brasa. Foi ali que ele começou a exalar o aroma de torra. Incrível. E ele, com esse aroma, fez a infusão do café e começou a história do café. Essa basicamente é a história do café. Muito legal, né? E o brasileiro toma café, mas o primeiro consumidor é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um dos... de volume, né? Per capita também na parte dos países nórdicos, eles são grandes consumidores de café. E como é que o café brasileiro é visto no exterior? O café brasileiro é visto no exterior bem sinceramente, se duvidar, com melhores olhos do que os próprios brasileiros olham para o nosso café. Nosso café é fantástico, nós temos uma produção maravilhosa, a gente faz cafés de altíssima qualidade, cafés premiados, cafés tão caros quanto o ouro. Então, nós temos um clima extremamente propício, terroirs maravilhosos. O Brasil é, de fato, o país do café. Para vocês terem noção, o Brasil é o maior produtor, e somando o segundo e o terceiro país, que é Vietnã e a Colômbia, eles não têm o volume de produção que o Brasil tem. Olha só. O Brasil é responsável por 30% do mercado internacional do café. Que interessante. Então, não dá para negligenciar nem a qualidade nem a capacidade produtiva do Brasil. Mas bom saber, então, que toda essa evolução, esse movimento de gourmetização e tudo mais, também está sendo acompanhado pelos produtores brasileiros, né, Sim. Marcelo? Você podia falar um pouquinho como é essa parte da produção mesmo? Eu não sei até que ponto você conhece a parte do cultivo, mas, enfim, de uma maneira geral, como é o processo para a gente chegar ao produto final, né, do café? O café ele é um produto bastante particular, né? Vamos lá. Ele tem todo um processo de plantio muito cuidadoso, desde a escolha genética das plantas. Ele precisa de altitude para ser plantado. Ele precisa de uma boa distribuição de sol, de sombra e chuva. Isso tem que estar muito bem distribuído. Ele é uma planta sensível a geada, a pragas e a outras doenças. Então, é um produto que demanda bastante cuidado. Mas eles nascem arbustos, né? São arbustos relativamente altos e são frutinhos vermelhos. Esses frutos são colhidos. Assim que colhidos, eles vão para um processo de secagem, onde eles ficam sendo revirados para não fermentar, não criar fungos. E eles vão fazendo um processo de secagem. Alguns deles, antes de processo de secagem, eles são despolpados. E depois eles são embalados em sacas e são transportados para as torrefações, que elas fazem todo o processo de escolha de grão, torra, moagem e empacotamento. Muito legal. Aí entra, no caso, a colonial. Nossa indústria, exatamente. Muito interessante. Isso. E então, com relação aos tipos de café, depois que o produto já está pronto, qual é as possibilidades que tem de servir esse café hoje em dia? Como a gente pode apreciar o café das mais diferentes maneiras? Lucas, aí tu deu uma pergunta bem ampla, porque dá para tomar café de todas as maneiras possíveis. E o mais legal que, além dessa grande variedade de maneiras de você poder tomar o café, é quantas novas maneiras estão sendo criadas em torno do café, né? Algumas delas mais tradicionais, né? O filtrado no papel, o filtrado no pano, a French Press, a moca italiana, a V60 da Ario, enfim, tem vários métodos, o globinho. E hoje um método que está desenvolvendo bastante e que é muito novidade para os brasileiros é o cold brew, que é um método de extração de café frio. Olha. Então ele é um café gelado, ele é feito Cold a partir brew? Cold brew. Cold brew, que é a extração a frio mesmo. Okay. E o que acontece? É utilizado, não é adicionado nenhum produto químico, nada. É o grão numa moagem específica, torrado. Ele fica em infusão em água fria por um tempo específico, depois é feita a filtragem e sai um extrato de café. Gente, que fantástico. Bom, já vi que tem muito papo
segundo bloco. A gente volta já já a conversar com o Marcelo Maffezoli. O tema aqui hoje é café. Muito bom, a gente está conversando sobre café com o Marcelo Maffezoli, que é diretor comercial da Colonial Café. Agora, Marcelo, muita coisa para se falar sobre o café, né? Então, aquela simplicidade que muitas vezes pode estar relacionada ao beber um cafezinho, também pode ter o lado contrário, com muita sofisticação e tudo mais. Isso. Eu acho que era isso que a gente estava entrando agora nessa conversa, quando o Lucas perguntava sobre as formas de tomar, de preparar o café. Exato. E aí você estava contando para a gente que você tem algumas especialidades nessa área, né? Explica melhor para a gente, Marcelo. Quando eu entrei nesse mercado de café, eu vi que muita coisa tinha mudado no mercado de café, né? Como você comentou, essa simplicidade já não fazia mais tanto parte da realidade do mercado do café. Cada vez o café estava se tornando uma bebida bastante complexa para se estudar e trabalhar. O café, ele é uma alquimia. Ele não é um produto que vem pronto dentro de uma garrafa onde você abre, serve e bebe. Ele está muito ligado, vamos lá, toda a cadeia. Se a pessoa chega no final, ela não saber aproveitar todo o potencial daquele café, pode resultar numa bebida ruim e estragar toda a cadeia. E para isso demanda muito estudo. Uma das minhas formações é de Q-Grader. Q-Grader ele é um classificador de qualidade, um classificador e degustador de cafés de qualidade. Então, para ganhar essa certificação, que é uma certificação internacional, é um processo bastante intenso, onde a gente fica por várias horas estudando café e muita teoria aliada à prática, com degustação não só de cafés nacionais, como internacionais também. E muito teste cego também, para realmente provar se o paladar está... Olha só. E o que é possível diferenciar nessa degustação, Marcelo? Muitas coisas, muita coisa. É surpreendente a riqueza de sabores que um café pode trazer. O café, infelizmente, por um lado, no Brasil ainda está muito conceituado que um café de qualidade ele tem que ser muito preto e muito amargo. E justamente a antítese de que um café de qualidade. Hoje um café de qualidade, ele tem uma torre de média para clara. Então ele não vai resultar numa bebida preta, ele vai resultar numa bebida caramelada. Ele chega a ser quase transparente. E o amargor é justamente o que a gente não quer encontrar num café. Quando a gente fala de um café gourmet, de um café especial, é a ausência do amargor que é uma das características que classificam aquele café como um café gourmet ou especial. Bacana. Outro profissional envolvido com café também é o barista, né? Pode explicar para a gente como é que é a função desse profissional? O barista é um profissional fundamental na cadeia do café. Por que ele é fundamental? Justamente por essa questão que eu falei de educar as pessoas a degustar um novo tipo de café, né? Vamos lá, educar é um pouco prepotente. Eu acho que cada um toma o café da maneira que quiser. Ok. Quiser gelado, preto, né? Tanto faz. O importante é poder ser essa pessoa que vai fazer a conexão de quem tem interesse em conhecer esses outros lados do café, né? Quem quer conhecer os outros sabores. Então, o barista hoje ele não é só um profissional que prepara café. Ele tem a responsabilidade de conhecer toda a cadeia, de saber identificar, degustar um café e, principalmente, se comunicar com o cliente. Saber ter empatia para identificar o que o cliente quer, tirar o melhor e oferecer o que tem de melhor no café. Bacana. Então, voltando um pouquinho para a gente tentar compreender um pouco mais aí desse universo, além disso, além da forma de preparo, você também tem diferentes tipos de café, né? Isso. Os grãos diferentes, de qualidade, são... Explica um pouquinho melhor para a gente, vai. Não, tranquilo. Hoje, no mundo, existem dois tipos de grãos, duas variedades que são comercializáveis, que é o Conilon, ou Robusta, e o Arábica. Hoje, quando a gente fala de café de qualidade, é 100% Arábica. O Robusta, existem alguns Robustas de qualidade, mas ainda é pouco explorado no Brasil. No Brasil, o que tem de café de qualidade é o Arábica. Então, se você for procurar um café de qualidade, procure escolher um 100% Arábica. E dentro desse Arábica, existe vários outros tipos de café, outras variedades que
que acabam trazendo características particulares, né? E não só isso, está tudo muito ligado também à maneira que esse café é produzido, que ele é colhido, que ele é secado, o terroir dele, a geografia dele. Onde ele... Terreno, né? Ok. A região. Porque existem regiões específicas no Brasil que elas trazem características únicas para aquele café. Então, isso também ajuda a classificar aquele café como um café de qualidade, como um café especial. Uma analogia total aos vinhos, então, Total. né? O café, ele é um parente do vinho. Se você for estudar tanto a parte de plantio, colheita, cuidado, enfim, todo esse processo, ele é muito, muito parecido com vinho. Tanto é quem ama vinho ama café, quem ama café ama vinho. Olha só, interessante. aí, Não tinha eu já- pensado nisso. Eu já pensei. Tá, mas enfim, outra pergunta aqui que eu tenho, falando já da cultura, então, do café, a parte das cafeterias hoje, Marcelo, o que as cafeterias trazem de diferencial para esse fã de café apreciar além do café? As cafeterias hoje eu estou muito feliz porque quando a gente começou a fazer esse trabalho na Colonial estava tudo muito engatinhando, era um trabalho muito formiguinha, né? Em chamar o proprietário da cafeteria e mostrar esse novo mundo para eles. E é muito difícil às vezes quebrar esse paradigma porque, como eu falei antes, a população não está acostumada com esse novo mercado, não estava tão acostumada, então não havia essa demanda. Hoje existe uma demanda. Hoje as pessoas querem novas cafeterias, querem novos ambientes, porque o café não é só a cafeína. Existem o que a gente fala de 3 ondas, né? O primeiro consumo de café foi motivado pela cafeína. A segunda onda era a cafeína aliada a sabor. Hoje a gente está vivendo a terceira onda do café, que é cafeína, sabor e experiência. E isso muitas cafeterias proporcionam. Então, estou muito feliz que hoje existem cafeterias de ótima qualidade, oferecendo ambientes incríveis e muito preocupado em trazer o cliente para dentro e oferecer muito além de um café e de uma comida. Muito legal. Agora, o que as pessoas que bebem café no Brasil ainda precisam aprender, né? Para poder realmente tirar proveito desse universo tão cheio de detalhes e tal, Marcelo? Vamos lá. Pode soar um pouco polêmico o que eu vou falar, mas eu acho que eu acho que mais do que aprender, elas têm que cuidar com o café que elas estão selecionando. E eu estou te falando de saúde. Por quê? Hoje, quando você pega um café muito baixa qualidade, muito possivelmente não vai ter só café naquela embalagem. Pode haver muito restos de café, galhos e outras coisas que eles acabam torrando junto com o café para dar volume. Certo. E o que eles fazem para maquiar esse café? Eles aumentam a torra, eles carbonizam. Ou seja, dá aquela característica que todo mundo está acostumado, café extremamente preto e amargo. Mas não quer dizer que seja café. Olha só. E isso você está tomando carbono, substâncias extremamente cancerígenas, prejudicial à sua saúde. Então, além de se preocupar em consumir um café saboroso de qualidade, mas também um café saudável. Porque o café é saudável. Legal, acho que é outro tema, né, Lucas, que a gente estava conversando. Quais são os benefícios para a saúde ligados ao café? Eu até brinco com os meus amigos, enfim, o pessoal lá na empresa, que o café não para de surpreender, assim. Cada ano com uma nova pesquisa, cada ano com uma nova experiência, sempre vem novidades. E as pesquisas na área de saúde do café todo ano tem novidade. O café, principalmente, ele é muito bom para questões de doenças degenerativas, né? Neurológicas, mal de Alzheimer, mal de Parkinson. Ele também contribui para questões cardiovasculares, circulação. Eu não vou me meter a médico e cientista para ir muito além, mas a questão ligada à saúde é muito grande. Até o que eu acho muito fantástico do café, além dessa questão de saúde, é que ela é uma bebida energética natural. Hoje existem tantos energéticos artificiais. Eu, por exemplo, eu pratico esporte. Antes de praticar meu esporte, eu tomo uma xícara de café. Ele é natural, ele é saudável, eu vou ter energia na medida certa e vou conseguir ter um bom desempenho na atividade física. Bacana. Eu vou aproveitar, então, qual é a medida ideal de café para uma pessoa consumir num dia? Ou é sem limites? Vamos lá, eu sou um pouco sem limites, eu não sou referência. Mas a quantidade ideal é uma média de 4 a 6 xícaras. 4 xícaras é uma quantidade bem segura, bem tranquila para se tomar um bom café.
E ser saudável também, né? Uma xícara de 50 ml, mais ou menos. Legal, e você falou sobre café gourmet, eu acho que é um outro conceito que você usou e a gente não explorou muito. Afinal, o que é o café gourmet? O café gourmet é um café mais ou menos na escala como funciona, né? Tem os cafés tradicionais. Quando eu estou falando desses cafés tradicionais e outras nomenclaturas, eu estou já entendendo que eu estou falando de cafés certificados, ok? Certo. Quando os cafés não são certificados, eu não posso falar, porque não tem nenhum órgão regulamentador que vai estar me definindo qual que é a qualidade daquele produto. Então, eu me atenho justamente àqueles cafés que têm certificação. Então, vamos lá. Tem o café tradicional, que ele é um blend de café de grãos arábicas e robusta, podendo ter predominância do robusta. O superior também tem esse blend, só que daí já vem com os grãos um pouquinho mais rebuscados. E o gourmet, ele tem que ser 100% arábica, tanto o café gourmet quanto o café especial. O café gourmet, ele tem que ter... não é uma característica só que define um café gourmet, são várias características. Entre elas, pontuação sensorial, ela tem que ter uma qualidade sensorial boa. Ela tem que ter uma peneira acima de 16, que é um tipo de tamanho de grão, onde vai fazer com que eles fiquem mais homogêneos. A quantidade de defeitos que esse grão gourmet tem que ter é muito baixa, para que essa bebida não tenha defeitos. E a torra também tem que ser uma torra mais ou menos de médio para clara. Daí, quando a gente vai para uma linha especial, tem outras características que daí fazem com que ele se torne mais especial, né? Então, existe mais uma responsabilidade social e ambiental por trás. Existe bacana. a questão de não pode ter defeitos, é a ausência totalmente de defeitos de grãos verdes, pretos e fungados, né? E a pontuação também geralmente um pouquinho mais alta no café especial. Muito legal. Sabia tudo isso de café, Lucas? Olha que eu gosto, hein? E olha que eu gosto. Pois é, pena que nosso tempo terminou, mas pelo jeito o Marcelo tem muita história para contar ainda sobre o café. Quem sabe você volta outro dia, né, Marcelo? Vai ser um prazer. Obrigada, então a gente quer agradecer o Marcelo Maffezoli, diretor comercial da Colonial Café, localizada aqui no município de Brusque, pertinho da gente. E é isso, a gente termina assim, né, Lucas? É isso aí, obrigado Marcelo e obrigado a você de casa curtindo mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.